Atenção, Brasil, Marcos capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21 está escrito: Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão que estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Verso 24, Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Agora vamos ler a partir do versículo de número 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não dorme, não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Verso 41, tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Jairo aqui representa os membros das autoridades religiosas que reconhecem que a sua instituição, ou seja, a instituição mosaica, perdeu já, ou já havia perdido o horizonte da vida, e vão procurar esse horizonte em Jesus, que não apenas tem esse horizonte, mas que também tem o horizonte da própria existência, o horizonte do milagre, da vida e abundância. A lei passada sem o horizonte da vida perde o seu significado, perde o seu sentido. Por isso Jairo não hesita, mesmo como uma autoridade, mesmo como um chefe da sinagogue dos judeus, da sinagoga, não hesita em aproximar-se de Jesus, não tem medo, mesmo sabendo que os seus colegas já haviam taxado a Jesus como herege. Você sabia disso? Os rabinos da sinagoga já tinham desprezado a Jesus e o considerado como herege, como muito revolucionário, e o haviam até mesmo o excomungado da comunidade judaica, da forma como eles entendiam a lei de Moisés. Mas Jairo está ciente do risco. Jairo sabia que mesmo como uma alta autoridade, oh meus irmãos, como alguém que estava ali dentro do contexto dos judeus, ele assume o risco, vai em frente, porque sabia que Jesus, aleluia, Jesus tinha nas mãos dele a solução que os rabinos, que os saduceus, que os fariseus não tinham. Jesus, portanto, corresponde à fé de Jairo e o acompanha. Ô bispo Robson, pastor Carlos, aqui nós temos uma linda frase, meio que solta no texto: Jesus vai com Jairo. Que bonito quando Jesus atende a nossa súplica e vai conosco. Jairo acredita que as mãos de Jesus transmitem uma força vital,
que nenhum líder na história jamais transmitiu. Jairo acredita que as mãos de Jesus têm o poder da vida e da morte. Por isso ele vai em direção a Jesus e o suplica, e diz a Bíblia, insistentemente. Aí eu vou repetir. Jairo suplicou insistentemente. Jairo pediu a Jesus, diz a Bíblia. Mas para atender essa súplica de Jairo, Jesus tinha que ter um tipo de determinação que nós precisamos com ele aprender. Eu falei de 5 revoluções do cristianismo. A primeira revolução é a revolução da determinação. Jesus teve uma determinação revolucionária. Em primeiro lugar, nunca pense que o seu pedido incomoda a Deus. Muitas das vezes a gente ora e ora e ora e não obtém resposta. E pensa que o nosso pedido, toda vez que a gente repete um pedido, todas as vezes que nós repetimos a mesma oração, parece que aquele pedido incomoda o coração de Jesus. Ei, olha aqui para mim, você que me assiste pelo DVD, eu estou aqui para dizer com segurança e com autoridade da palavra, que o nosso pedido sincero não incomoda jamais o coração de Deus. Pelo contrário, Deus quer que nós sejamos insistentes no nosso pedido. Deus quer que nós sejamos perseverantes no nosso pedido. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus alto aí na presença do Senhor. Então diga para o seu vizinho, nunca pense que o seu pedido incomoda a Deus. Aí Jesus, com um espírito revolucionário, Jesus com um sentimento de fé revolucionária, olha para Jairo, que significa Yahvé ilumine, Yahvé suscite. Olhou para ele e disse, diz a Bíblia, sem dar atenção às palavras que foram ditas por aquelas pessoas. A Bíblia diz, sem acudir a tais palavras, na minha versão. Em outra versão, Jesus fazendo pouco caso daquelas pessoas que estavam acabando de chegar e acabando de dizer que a filha de Jairo estava morta. Jesus não deu atenção. Jesus não absorveu aquela mensagem, mesmo que fosse uma mensagem profunda e radical, negativamente falando. Mesmo que a mensagem que ele ouviu, talvez dos familiares ou dos companheiros de Jairo, dizendo que a filha dele já estava morta, mesmo assim, Jesus não ouviu aquelas palavras. Ei, meu irmão, olha aqui para mim. O inimigo quer que nós absorvamos no dia a dia da nossa fé mensagens negativas. Está cheio de gente com mensagens negativas para nós. Você pode dizer fora da igreja, eu diria sim, fora da igreja. Dentro da igreja não. Não, dentro da igreja também. Pessoas que vêm com mensagens negativas dentro da igreja. Dentro do nosso evangelicalismo que se diz crer no Deus do sobrenatural, mas os crentes estão agindo como descrentes. Aqueles que dizem que são crentes na hora mais importante, de repente perdem a sua fé, perdem a sua conexão com Deus diante das lutas que parecem ser intransponíveis. Veja, aqui a barreira era a barreira da morte, mas Jesus não absorveu mensagens negativas. Pelo contrário, olhou para Jairo e disse, não tema, Jairo. Não tenha medo, Jairo. Não fique pasmado, Jairo. Não perca a tua expectativa de milagre, Jairo. Sabe o que atrapalha quando a gente precisa receber um milagre? É que a nossa expectativa para receber o milagre está minada. Satanás faz tudo. Todas as mensagens que nós ouvimos aí fora, na universidade, as mensagens acadêmicas, que cada vez mais transmitem um
ceticismo exagerado, um ceticismo, queridos, sem tamanho, uma incredulidade, um humanismo desumano. Nós estamos vivenciando um momento da história que as pessoas estão se distanciando de Deus, estão negando a Deus, estão simplesmente ridicularizando os princípios que Deus estabeleceu para a humanidade. Isso vai minando a nossa fé. É na televisão, é na internet, é na rádio, é em todas as mídias, mensagens negativas que vão minando a nossa expectativa para recebermos o milagre. E quando a gente chega dentro da igreja, a gente já está tomado por um materialismo, a gente já está tomado por um ceticismo, porque a medicina por ela mesma, ela não acredita na cura divina. Não tenha medo, não deixe que a tua perspectiva de milagre seja minada. Não deixe que a sua esperança de obter a tua vitória seja colocada por terra, porque é isso que Satanás quer. É isso que aqueles homens queriam semear no coração de Jairo, uma desesperança total. Semear no coração de Jairo, dizendo: não é mais possível. Ei, Jairo, a tua filha já morreu, a tua filha já morreu, mas Jesus, aleluia, o maior revolucionário da profecia, o maior revolucionário que já pisou o chão do planeta, com uma determinação revolucionária, disse: Jairo, não dá espaço para o medo, meu querido, não dê espaço para a incredulidade, não dá espaço para que Satanás mine a tua fé. Crê somente, crê somente, crê somente, crê somente, crê somente, crê somente, crê somente. Mas ela já morreu, crê somente. Mas a situação não tem mais jeito, crê somente. Mas o médico já disse que deu metástase. Jesus está dizendo: crê somente, crê somente, crê somente. Quando Jesus Cristo disse assim: não temas, crê somente, está aí no texto, não estou inventando nada, é a revelação da Bíblia. Era uma ordem para uma ação contínua e presente, animando a Jairo que ele mantivesse a sua fé, que demonstrou quando chegou diante dele. Em segundo lugar, queridos, eu falei que eram 5 revoluções, vou adiantar. Aí a Bíblia diz que Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, oh meu Deus, e os que choravam e os que pranteavam. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. A criança não morreu, ela dorme. O que significa isso? Que além de ter uma determinação revolucionária, Jesus tinha uma percepção revolucionária. Jesus não via como os seres humanos viam. Jesus não enxergava a perspectiva da existência humana sob a ótica humanista e materialista. Sob a ótica dos cientistas e médicos humanos, Jesus enxergava a vida de uma outra maneira. Jesus enxerga a nossa existência de uma outra maneira. Jesus enxerga a nossa jornada de uma outra maneira. Ele vê a tua luta como você não vê. Ele vê a minha tribulação como eu não vejo. Ele vê de cima para baixo. Ele vê o que está para acontecer ali adiante. Ele sabe, conhece o princípio e conhece o meio e conhece o fim. Quem glorifica o nome dele? Bispa Rosana, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: ó, vocês têm uma percepção diferente da minha, eu tenho uma percepção diferente da de vocês. Para vocês, a menina está morta, para mim, ela está tirando uma soneca.
Para vocês ela já morreu. Para mim ela está tirando um soninho aí. E já já eu vou despertá-la do sono. Olha para alguém e diga assim: Jesus vê a tua vida diferente, irmão. Veja, do ponto de vista científico, humano, médico, não havia mais esperança. A morte era irreversível. A menina realmente tinha morrido. Mas Jesus não via dessa maneira, sabe por quê? Jesus não vê como a gente vê. Jesus não enxerga como a gente enxerga. Jesus vê pelos olhos da fé. Ele vê pelos olhos do Espírito. Ele sempre está vendo na frente. Ele sempre está à frente do seu tempo. É por isso que ele é o maior revolucionário que já apareceu. A tua situação, meu amigo, minha amiga, pode ser difícil, mas Jesus não está vendo dessa maneira, não. Jesus já está vendo o milagre sendo realizado lá na frente. Jesus já está enxergando o culto que você vai dar em ação de graças por essa vitória difícil que você não consegue. Ei, glorifica o nome do teu Deus. Esse Jesus é revolucionário. Em outras palavras, pastor Paulo Sérgio, as pessoas diziam: a condição da menina é irreversível. Jesus dizia: não, é reversível. Ela não morreu, ela está dormindo, mas ela morreu. Para mim ela não morreu, para mim ela está tirando uma soneca e eu vou acordá-la do sono. Por quê? Porque Jesus tem uma percepção revolucionária da vida. Veja, em Hebreus, no capítulo de número 13, a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo. Ah, meu irmão. Ei, igreja, olha aqui para mim. Essa mensagem precisa ser resgatada no coração da nossa fé. Nós precisamos encarnar no nosso verdadeiro cristianismo esse sentimento forte de fé. Jesus Cristo é o mesmo. A Bíblia não diz Jesus foi o mesmo. A Bíblia diz Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem. Jesus é o mesmo hoje. E Jesus é o mesmo na eternidade. Significa o que, apóstolo? Significa que Jesus é o maior revolucionário da existência humana. Porque Jesus afetou o passado, Jesus impacta o presente e Jesus vai dominar a eternidade. Eu não sei se você está enxergando. Bispo Robson, pastor Alzira, quando a Bíblia Sagrada declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, ele está dizendo assim: Jesus impacta as 3 dimensões da existência humana. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo que era na época de Abraão, ele é o mesmo que era na época de Isaac e de Jacó, ele é o mesmo que tem poder para abrir o mar vermelho hoje, ele é o mesmo que tem poder para ressuscitar o morto hoje. Ele é o mesmo que tem poder para realizar coisas grandes e magníficas hoje. Ele é o mesmo ontem. Quando Jesus estava caminhando, os judeus se aproximaram dele e Jesus Cristo disse assim: Abraão, vosso pai, se alegrou ao ver o meu dia, e de fato viu, de fato se alegrou. Olharam para Jesus. Jesus tinha 30 e poucos anos de idade humana, existência humana, mas ele é eterno, ele é o pai da eternidade. Aí olharam para ele com os olhos perplexos, arregalados, e disseram: tu não tens nem 50 anos e já estás dizendo que Abraão viu o teu dia e que tu viste Abraão. Aí Jesus, com uma percepção revolucionária, abriu os seus lábios eternos, abriu os seus lábios poderosos e pronunciou: em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, antes que Isaac existisse, antes que Adão existisse, antes que Noé existisse, antes que Enoque existisse, antes que José existisse, antes que Moisés existisse, antes que Josué existisse, antes que Elias existisse, antes que Eliseu existisse, eu sou.
acredita nisso aí, meu irmão? Voa para cima logo aí e dá uma declaração linda para Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo ontem. A conjugação está correta. No que diz respeito a Jesus, os gramáticos não me venham dizer que está errado, porque não está. Se for com relação a Jesus, a conjugação do verbo está correta. Ele é o mesmo ontem. Agora não é só isso não. Ele impactou o passado e impacta o presente. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo hoje. Ei, não sei se você até está ouvindo o que eu estou dizendo. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo hoje que te conhece, que sabe a rua em que você mora, que sabe o número do teu apartamento, que conhece o número do teu celular, aquele que sabe a hora que você vai dormir e a hora que você acorda, aquele que sabe o que você fala com ele, aquele que sabe as lágrimas que você tem derramado nesses últimos dias. Ei, prepara-te, ele vai impactar o teu hoje, ele vai impactar o teu hoje. Olha para alguém e diga assim: siga o exemplo de Jesus, tenha uma percepção revolucionária. Diga para ele, tenha uma visão revolucionária. Diga para ele assim ou para ela: Jesus é o mesmo hoje, 2015, hoje, terça-feira, 19 de maio de 2015. Jesus é o mesmo, ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma glória, ele tem a mesma autoridade. Sabe por quê? Porque a tumba não pode retê-lo. Querido, a sepultura não pode segurá-lo. Ao terceiro dia ele rompeu com a morte e disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Diz a Bíblia que a morte não poderia jamais deter o Filho de Deus. Por quê? Porque ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo hoje. Olha para alguém e diga assim: eu não sei acerca do teu Deus, mas o meu Deus ressuscitou. Aleluia, o meu Deus ressuscitou. Diga para alguém: o meu Jesus ressuscitou. E ele é o mesmo hoje. Ei, olha aqui para mim, se Jesus é o mesmo hoje, ele pode curar hoje, ele pode curar agora, ele pode te dar a tua vitória agora, ele pode repreender essa enfermidade agora, ele pode te dar uma nova saída agora, porque ele é o mesmo hoje. Olha para o irmão que está ao teu lado agora com mais convicção, diga para ele: Jesus é o mesmo hoje. Eu estou sentindo a presença dele hoje. Eu estou sentindo a glória dele hoje. Ei, eu não estou falando aqui de Platão, não. Eu estou falando de Jesus. Platão morreu, Jesus ressuscitou. Ei, olha aqui para mim. Eu não estou falando do general Bonaparte, não. Bonaparte morreu, o meu Jesus morreu, mas ressuscitou. Ei, olha aqui para mim. Eu não estou falando de César, não. César morreu, mas o meu Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia. Ei, eu não estou falando aqui de Gandhi, não. Gandhi morreu, mas o meu Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ei, eu não estou falando aqui de Allan Kardec, não. O Allan Kardec morreu, mas o meu Jesus morreu, mas há 2000 anos atrás, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos e vive para todo sempre. Se você acredita nisso, dá um voo para cima aí, meu irmão. Dá um glória a Deus alto. Meu irmão, balança a pessoa que está do outro lado, diga assim: hoje não vai ter jeito, hoje Deus vai sacudir, hoje Deus vai abalar, hoje Deus vai impactar a tua vida. Ele é o mesmo hoje. Se somos crentes, por que somos crentes? Crentes em quê? Se não acreditamos mais em nada. Se o ceticismo acadêmico dominou a igreja, por que nos chamar de crentes?
Se os filósofos do pessimismo e do ateísmo encharcaram a nossa mente dizendo que Deus não existe, ou que Ele é um Deus distante, para que crente no mundo? Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: mas hoje isso vai mudar. Olha, meu irmão, sacode o braço dele. Se ele tiver mais de 60, vai devagar. Mas dá uma sacudidela aí, diga assim: isso hoje vai mudar. Deus vai impactar a tua existência hoje. Deus vai impactar a tua fé hoje. Deus vai impactar a tua religião hoje. Em primeiro lugar, Jesus, ele teve determinação revolucionária. Segundo, ele teve uma percepção revolucionária. Terceiro, Jesus precisou tomar uma decisão revolucionária. A Bíblia Sagrada declara que ao entrar, Jesus disse: porque está chorando em alvoroço, a criança não está morta, mas dorme. Aí a Bíblia Sagrada declara, olha aqui para mim, diz a Bíblia: e riam-se dele. Riam-se dele, riam-se dele, riam-se dele, riam-se dele. Todos ali estavam encharcados pela desgraça. Todos ali estavam tomados de um ceticismo sarcástico. O original grego nos reporta a esse riam dele, a uma expressão literal que seria: zombavam na cara dele. Riam na cara dele. De modo mais literal, isso poderia ser traduzido no grego: zombavam na cara dele, debochavam na cara dele. Significa repetidas explosões de riso com o objetivo de humilhar a Jesus, pensando que Jesus fosse um curandeiro a mais na época, que tinham muitos, e procuraram intimidar a Jesus. Aqueles não conseguiam captar a visão de Cristo, não conseguiam captar a essência do cristianismo. Riam-se porque não conheciam um poder superior à morte. Riam porque não conheciam uma autoridade superior à morte. Mas Jesus chegou ali e Jesus estava dizendo, em outras palavras: vocês não sabem quem chegou. Ei, vocês não têm ideia quem pisou o pé aqui. Vocês não sabem que acaba de chegar o Pai da eternidade. Acaba de chegar aqui o autor da própria vida, daquele mesmo que soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. O autor da vida está aqui, o príncipe da vida está aqui, o Senhor da imortalidade está aqui, aquele que é, que era e que há de vir está aqui. Vocês não têm consciência do poder daquele que vos fala. Vocês não sabem discernir o sobrenatural. Eu sou Deus coberto de pele, de sangue, de nervos, de músculos, mas Deus entre os homens. Vocês não conseguem enxergar, mas existe aqui uma pessoa divina no meio de vocês, e vocês estão rindo da minha cara, vocês estão zombando da minha cara, achando que eu não tenho poder para vencer a morte ou o sono, conforme eu coloquei diante de você. Ei, meu irmão, olha aqui para mim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu vim aqui com uma decisão revolucionária. Qual é? Coloca para fora todos esses que riram de mim. Colocam para fora aqui da casa, do quarto da criança, todos aqueles que não concordam com a minha fé, todos aqueles que não estão de acordo com a minha visão. Coloquem-se para... Olha, meu irmão, o que Jesus está dizendo. O original grego diz assim: expulsou. Diz assim: expulgou da casa todos aqueles que estavam ali, e só entraram no quarto Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Olha, eu acho que você não ouviu. Jesus expulsou a todo mundo, só deixou Pedro, só deixou Tiago, só deixou João, só deixou o pai e a mãe da menina. Sabe por quê? Porque eles não tinham fé para receber o milagre. Satanás já tinha minado
destinado em café daquelas pessoas. Eles estavam ali, diz a Bíblia, olha aqui para mim, é preciso que a gente entenda um pouco a cultura judaica. Na época de Jesus, os judeus faziam o seguinte: a pessoa morreu, constatou que ela morreu, diziam assim: contrata aqueles lamentadores, contrata os lamentadores. Aí vinham os flautistas ganhavam dinheiro com o enterro de pessoas, vinham tocar flauta, para tentar, meus irmãos, fazer com que o luto fosse algo mais oficializado. E chegaram os flautistas, chegaram os zombadores, e Jesus Cristo disse assim: tira para fora todos os tocadores de flauta, tirem para fora todos aqueles que estão rindo de mim. Ei, irmão, no século 21 também tem tocador de flauta no nosso meio. A gente está cantando a vitória e lá vem um com mensagem derrotista. Diz: rapaz, não tem mais jeito não, isso aí é só o médico mesmo, rapaz. Nem o médico vai resolver o teu problema, você já está com um pé na sepultura. Tem gente que diz assim: você não vai conseguir um emprego melhor não, você nasceu pobre e vai morrer miserável. Tem gente que olha até dentro da igreja e olha para a gente e diz assim: esse teu projeto não vai vingar não, esse coral não vai para frente não, esse teu ministério de louvor vai ser um fracasso. Rapaz, para com isso. Quem são esses? São os tocadores de flauta dentro das nossas igrejas. Mas essa noite eu quero transmitir, pelo poder do nome de Jesus, o maior revolucionário que já passou o chão do planeta, dizer para você que as nossas igrejas a partir de hoje estão de portas fechadas para os tocadores de flauta, estão de portas fechadas para os pessimistas de plantão, gente que não crê em nada, não crê na cura, não crê no poder, não crê no batismo no Espírito Santo, não crê em cura divina. É um verdadeiro cadáver da religião, tocador de flauta miserável, infeliz miserável. Olha aqui para mim. Mas Jesus, oh meu Deus, aleluia. Mas Jesus me ensina um segredo, pastor Robson, me ensina um segredo muito forte. Qual é? Meu filho, reserve-se o direito de escolher companhia, reserve-se o direito de escolher aqueles que te rodeiam. Se alguém não crê em nada, é melhor você não chamar ele para jogar no teu time. Não chama não, deixa ele para lá. Rodeie-se de pessoas que acreditam no sobrenatural, rodeie-se de pessoas que acreditam que Deus vai fazer um milagre profundo e radical. Jesus estava dizendo: meu filho, eu te reservo o direito de você se aproximar e de você se rodear só de gente que crê, gente que fica murmurando, gente que fica falando mal da vida do outro, gente que fica falando mal do pastor na internet. Se afasta desse, meu irmão, expulsa ele desse quarto aí, expulsa dessa casa, porque se você expulsar, Deus vai fazer o milagre. É eles que estavam impedindo. Eu não sei se você entendeu o que eu disse. Se você entendesse, você olharia para o seu irmão e diria assim: fora com os tocadores de flauta. Diga para alguém: fora com os tocadores de flauta. Aleluia. Você não é instrumento de derrota, você não é repórter do luto e da tragédia, você não é repórter do culto à tragédia, você não é correspondente da Globo para as trevas. Não, você é aquele que acredita que Deus vai fazer o sobrenatural. Você é daqueles que acredita no poder de Deus. Ei, olha aqui para mim. Geralmente o tocador de flauta dentro da igreja está sempre chateado, está sempre com a cabeça baixa, está sempre desacreditando no pregador. Olha para o irmão que está ao teu lado com todo respeito, vê se ele é um tocador de flauta. Se ele estiver triste, se ele estiver frustrado, se ele estiver com a cara amarrada, se ele estiver todo preso aí no banco, ele é tocador de flauta. Agora, se ele estiver levantando a mão, se ele estiver falando em mistério, se ele estiver glorificando a Deus, se ele estiver exaltando a Deus, eu posso pedir um favor? Só fica de pé quem não é tocador de flauta. Sacode o irmão que está ao teu lado e diga assim: prova para mim que você não é adorador do luto.
Olha, diga assim, prova para mim que você cultua a tragédia. Só fica se lembrando do passado, daquele irmão que se foi, daquela irmã que partiu. Só fica se lembrando do passado. Olha para ele e diga assim, meu irmão, está na hora de levantar a cabeça. Deus te chama para milagres novos. Deus te chama. Irmão, se eu tivesse numa igreja, graças a Deus aqui não, que eu sentisse que tivesse tocador de flauta, não sei nem o que eu ia fazer. Mas como eu sei que aqui não tem, eu vou pedir 2 minutos para você não tocar a flauta da derrota, não. Canta o hino da tua vitória, levanta a tua mão. 2 minutos de glória, 2 minutos de glória, 2 minutos de glória, 2 minutos de glória. A Jesus. Não se passaram nem 30 segundos. Não toque flauta, glorifique a Deus. Não murmure, glorifique a Deus. Não cultue a tragédia, glorifique a Deus. Alto, 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 alto. Alto. Mais alto. Deus vai te dar vitória. Não temas, crê somente. Espanta esse medo. Espanta esse medo. Deus já chegou. Deus já entrou na tua casa. Deus já entrou no teu quarto. Ele vai fazer levantar essa pequena aí. Esse pequeno vai ressuscitar. Olha para alguém e diga assim, você não é tocador de flauta, você toca trombeta em Sião. Diga para ele, toca a trombeta, toca a trombeta. Toca a trombeta da glória. Toca a trombeta do aleluia, do glória a Deus. Aleluia. Aqui não há tocadores de flauta. E se tiverem, Jesus está dizendo, saiam. Assuma o seu lugar. Sem ser tocador de flauta, mas sendo guerreiro de trombeta na boca, de chofar na boca. Eu falei que eram 5, vou terminar em 4º lugar. 5 revoluções do cristianismo. Jesus, ele veio com determinação revolucionária, percepção revolucionária, decisão. Mande sair a todos. Todos os que riem, todos os que não estão na mesma sintonia, podem sair porque vão atrapalhar. Ei, irmão, tem gente que atrapalha ao invés de ajudar. Olha para alguém e diga assim, começou a machucar. Diga para alguém. Mas não é machucar não, meu irmão, é corrigir. Diga para alguém, vai doer agora. Tem gente que entra na igreja para atrapalhar. Graças a Deus aqui não tem nenhum, aleluia, não tem nenhum. Eu estou profetizando que não tem nenhum desse tipo. Mas tem por aí gente que vem atrapalhar. Sabe por quê? Que fica lá no banco feito um, sei lá o quê, uma múmia, um infeliz lá. Fica lá só olhando, dizendo, eu quero é ver. Sabe o que Jesus está mandando te dizer? Esse DVD vai correr pelo Brasil. Sai da minha presença. Você vai atrapalhar o meu milagre. Porque a Bíblia diz que nem Satanás pode impedir o milagre. Eu acho que você não entendeu. O que você entendeu, você ia dar um glória a Deus. Jesus ensina que nem o diabo pode impedir milagre. Nem o diabo. Agora tem uma dona maldita, infeliz, chamada dona incredulidade. Essa é terrível. Ela entra para impedir o milagre. Mas olha para alguém e diga assim, mas aqui não, irmão. Diga assim, aqui não tem espaço para zombador. Aqui não tem espaço para tocador de flauta. Aqui não tem espaço para resistentes. Aqui não tem espaço para murmurador, para crítico, para fofoqueiro. Aqui não tem espaço, sabe por quê? Senão vai atrapalhar. E eu quero receber o meu milagre. E ninguém vai me atrapalhar. Hoje eu vou receber. Hoje eu vou receber.
Olha para alguém e diga assim: hoje você recebe o seu milagre. Se ele disser assim, mas por quê? Diga assim: não tem tocador de flauta, aqui não tem. Diga assim: receba o seu milagre, receba agora a sua vitória, receba. Quarto lugar, vamos terminar. A quarta revolução do cristianismo é que ele veio trazer contato revolucionário. Diga comigo: contato. Bata uma mão na outra uma vez: contato. Só uma vez: contato. Marcos é o único dos evangelhos que descreve a expressão original em aramaico, que era um dialeto, uma espécie de dialeto do hebraico, que Jesus falava em seus familiares e discípulos. E ele, numa expressão transliterada, dizia: no aramaico, talitá cum, porque o original é cum, significa o quê? Essa expressão significa talitá, significa pessoa, geralmente infante do sexo feminino, jovenzinha, cordeirinha, talita. Vai glorificando a Deus. O grego tem uma expressão igual, chamada nistanai. Se Jesus falasse em grego naquela época, ele dizia anistanai, talitá comi. Significa o quê? Cordeirinha, jovenzinha, põe-te de pé. Não sei se você está entendendo, senão você ia glorificar a Deus. A expressão aqui, pastor Alzira, é sai da prostração, fica de pé, põe-te de pé, sinal de vida, de pé. Olha para alguém e diga assim: hoje você vai sair daqui de pé. Eu não estou dizendo aqui de pés não, porque de pés todo mundo vai sair, estou dizendo de pé. Vai glorificando a Deus aí, meu irmão, vai glorificando que o melhor está aqui. Aí Jesus se aproxima da menina. Olha aqui que ele faz, Bispo Robson, Pastor Augusto, Pastor Jorge Nunes, Pastor Zac. Ele pega na mão. Ele precisa de um contato, ele precisa de uma conexão, aleluia. E veja, Jesus não está ordenando ao corpo, Jesus está ordenando à alma. Jesus não está ordenando ao corpinho da criança, Jesus está ordenando à alma e ao espírito, que por certo já estavam no seio de Abraão. Ele levanta a menina com a mão, levanta assim, aleluia. De repente de dentro de Jesus sai uma descarga elétrica, ravassi andecai, sai um fluido terapêutico, descarrega-se uma energia vital, e a menina começa a abrir os olhos. E a menina, sem ninguém esperar, além de Jesus, o que estavam ali, de repente fica de pé. De pé significa sinal de liberdade, sinal de que ela pode começar uma nova vida. Ravassi andecai. Vai glorificando o nome do Senhor, aleluia. Contato revolucionário, contato. Jesus pega na mão, Jesus conecta o corpo inerte ao seu corpo cheio de vida, e diz: talitá cumi, talitá cumi. Ou seja, cordeirinha, levanta-te, põe de pé. Aí a menina se colocou de pé. Aí Jesus, que era o médico dos médicos, disse assim: ela está de pé, mas precisa comer também. Dá para ela comida aí, para ela ficar mais forte ainda, porque ela vai ter vida longa. 12 anos era pouquinho demais para essa menina, aleluia. Fica de pé. E a menina levantou. Amém. Não, vai glorificando o nome do rei aí, vai glorificando o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E de repente todas as pessoas que estavam fora ouviram talvez o barulho
ouvindo alvoroço lá de dentro, mas não era o alvoroço da tragédia, não era o alvoroço do tocador de flauta, não. Se eu fosse tocador de flauta, irmão, naquela hora, eu jogava minha flauta fora, eu pegava a flauta assim, quebrava. Para que tocar flauta se o dono da vida chegou? Por que entoar a flauta da morte se a trombeta da vitória se fez sua hoje? Se a corneta da... Aperta a mão do teu irmão e diga assim: hoje tu tocarás a corneta da vitória. A corneta da vitória. A corneta da vitória. Vai. Deixa eu terminar. Quinto lugar. A quinta revolução do cristianismo. Ele tem contato revolucionário, ele tem decisão revolucionária, ele tem percepção revolucionária, ele tem decisão revolucionária, ele tem determinação revolucionária. E ele tem impacto revolucionário. A Bíblia diz que todos se assombraram, todo o povo ficou impactado. E diz a Bíblia que aquela notícia correu por toda aquela região, dizendo assim: o homem chamado Jesus passou por aqui. Devolveu a vida a uma menina de 12 anos, aleluia. Deu impacto revolucionário, impacto. Vou terminar com essa expressão, você vai repetir, diga comigo: Jesus é o maior revolucionário da história. Hoje, ele tem decisão revolucionária, percepção revolucionária, visão revolucionária, contato revolucionário e impacto revolucionário. Só quem quer sentir um impacto fica de pé. Olha aqui para mim, ó. Vou terminar aqui dizendo o seguinte: lembra-se quando Jesus chegou em Naim? Quem lembra? O que aconteceu em Naim? O filho único de uma viúva havia morrido. Todos estavam indo enterrá-lo. Naquela época não tinha caixão fechado. Era uma espécie de maca aberta. Cobriam o defunto com panos e carregavam-no para ser enterrado geralmente numa caverna, numa tumba. Era assim a tradição dos hebreus. Jesus chegou na hora do enterro. Tem vezes que Jesus chega depois do enterro e ressuscita. Tem vezes que Jesus chega antes do enterro porque o evita. Mas tem dias que Jesus chega na hora do enterro. Tem gente aqui que não está morrendo fisicamente, mas espiritualmente está morrendo. A sua fé está se esvaindo, a sua alegria foi embora, sua vontade de adorar, de orar saiu. Ei, Satanás pensava que hoje ia ser o teu enterro espiritual, mas eu tenho uma informação para você: Jesus chegou na hora do teu enterro. Olha aqui, ó. Aí Jesus entra na cidade de Naim. Aí diz a Bíblia que Jesus toca o esquife. E de repente uma carga, aquela mesma elétrica de vida, de vitalidade, sai dentro de Jesus e passa para o jovem. E ele diz: jovem, eu te digo, levanta-te, levanta-te. Levanta-te, 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 levanta-te. Ei, está preparado? Porque agora que é o clímax da mensagem, está preparado? Aí a Bíblia diz que quando o jovem se assentou e começou a conversar. Ei, o que é isso? Conversar. O ex-defunto, sim, o ex-defunto agora começa a conversar, a articular palavras. E quando ele, aleluia, é ressuscitado dentre os mortos, Jesus vem e entrega a sua mãe. Aí a Bíblia Sagrada declara que toda a multidão é impactada. Toda a multidão é impactada. E começam a gritar: um grande profeta! Um
visitou a humanidade. A Bíblia diz que aquela notícia correu por toda a Judeia, todo Israel soube. Um homem de Nazaré passou por aqui. Ele é revolucionário. Ele faz o que nenhum médico na história, nenhum curandeiro jamais fez. Ele devolve a vida a pessoas mortas. Ele é revolucionário. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha aqui para mim, irmãos. Mas eu não estou aqui, Bispo Robson, Bispo Luciana, para dizer para você que a mensagem terminou com isso aqui. Já seria lindo, não é? Só quero dizer para você que esse impacto, antes de você voltar para casa, que este impacto, ele contagia. Além de impactar, ele contagia. Quem está entendendo? Ele contagia. Ele contagia, ele é partilhado. Ele é partilhado. Ei, você também quer ser um revolucionário como Jesus o fez? Só quem quer. Só quem quer, levante a mão. Só quem quer, levante a mão. Só quem quer, levante a mão. Aleluia, não tem nenhum tocador de flauta aqui. Levante a mão. Olha aqui, ó. Esse impacto, ele tem um contágio. Qual é? Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que eu, porque eu vou para o meu Pai. Dê a mão para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: seja contagiada pelo revolucionário. Seja agora, seja agora, seja agora contagiada. Não temas, crê somente, crê somente. Deus vai ressuscitar os teus sonhos hoje. Como profeta, eu chego aqui para te dizer: Jesus chegou na tua Naim. Ele vai tirar do caixão esse projeto. Ele vai ressuscitar esse ânimo, essa fé que estava morrendo. Você chegou aqui e os demônios lá no campo de São Cristóvão olharam para você e talvez diziam para alguns: vai ser o enterro, vai ser o enterro. Ele vai para o mundo, ela vai desistir, esse jovem vai se prostituir, a fé dele está morrendo, a alegria dela está morrendo, já está no caixão. Mas agora esses menos demônios estão lá fora chupando o dedo, e estão olhando para você e estão vendo, dizendo o seguinte: não é isso não, Jesus ressuscitou o sonho deles. Receba o poder revolucionário agora. Já. Olha lá, Bispo Robson, olha lá. Agora, Senhor, agora, 1, 2, 3 e já!